Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui conosco aqui. Antes de nós iniciarmos aqui, já gostaria de pedir a você, vai deixando aí o seu like. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e por esse motivo ele leva esse conteúdo para outras pessoas. Compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas que você conseguir, seus amigos, parentes, nas suas redes sociais, seja o WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, se você tiver, compartilha para as pessoas para que elas também tenham acesso a esse conteúdo. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, é rapidinho, vai aí, se inscreve, porque você vai estar por dentro de todo o conteúdo que vai estar sendo colocado aqui semanalmente dentro desse canal. Hoje nós vamos fazer a continuidade de uma live que eu fiz ali, que acabou que o meu sinal ele caiu. Então, foi praticamente 15 minutos onde eu dei explicações e definições sobre a predestinação. Então, eu vou dar continuidade justamente a essa questão que eu estava explicando no finalzinho do vídeo, ali, quando cortou, sobre justamente um desses problemas aonde nós temos ali, surgem quando a pessoa ela assume a doutrina da predestinação. Nós estávamos falando sobre a questão da liberdade de Deus, que Deus fica preso, de certa forma, ele não tem uma certa liberdade, porque ele condena uns para a perdição e salva outros para a eternidade. Outro aspecto também, Deus ele não pode ser justo se uma pessoa assume essa doutrina da predestinação, conforme a pessoa assume essa doutrina da predestinação, porque quando a pessoa ela faz isso, ela automaticamente ela faz com que Deus ele seja injusto para com uns e justo para com outros, ou seja, ele chega, condena uns, ou seja, a pessoa nasce, vive e morre condenada e outros ele salva. A pessoa nasce, vive e morre salvo, dependente do que a pessoa passa. Então não haveria justiça nisso. Outro problema também, como o homem pode ser livre, se o seu caráter moral procede da graça soberana de Deus, ou seja, uma vez que Deus coordene e tome controle das ações do homem, o homem não tem liberdade. Então, como o homem ele pode ter uma certa liberdade, sendo que é Deus que está controlando tudo que está ali acontecendo na vida dele? Então, não tem livre-arbítrio. Então, é outro problema também que aconteceria justamente para a pessoa assumir a predestinação. Outro problema também, a interpretação de Romanos 9, versículo 6 ao 29, levou correntes gnósticas a interpretações erradas e, ao mesmo tempo, ao desenvolvimento da chamada physis. Você pode pesquisar sobre isso aí, dentro da doutrina gnóstica, o que significa physis e da onde que ela surgiu. Surgiu dessa questão da predestinação, tá? Ao mesmo tempo, a doutrina da predestinação levou ao entendimento de correntes de determinismo como ciclos periódicos. Os filósofos estoicos pensavam que tudo de forma absoluta é determinado de antemão, ou seja, assim sendo, todos os acontecimentos ocorreriam por necessidade, porque o Logos divino se manifestaria em tudo através de suas emanações. Então, ou seja, dentro dessa questão dessa doutrina, já teria esse problema que faria com que já justamente as pessoas tivessem aí essa questão do determinismo. E você veja que dentro da própria filosofia, essa questão da predestinação, ela vem da filosofia, é uma corrente filosófica, ou seja, é algo mais filosófico do que propriamente bíblico, não veio da Bíblia. Filósofos atomistas, ou pelo menos alguns deles, acreditavam que a matéria e tudo quanto existe, tudo quanto acontece, é apenas movimento da matéria. Então já estava determinado ali pela matéria. Dialética espiritual de Hegel. Para Hegel e outros idealistas alemães, o espírito divino se manifesta de tríplice maneira, isto é, sempre através de tese, antitese e síntese. Vocês podem estar pesquisando sobre isso aí depois também. Surgiu também a dialética materialista. O comunismo tomou de empréstimo diversas ideias de Hegel, embora tenha rejeitado o espiritualismo hegeliano. No comunismo, tudo que ocorre é a manifestação da matéria e dos fatores econômicos que seriam determinados e não dependeria de qualquer espírito divino em suas ações. De todos os problemas que surgiram com a doutrina da predestinação, se destaca o da reprovação, que é justamente essa questão de condenar uma pessoa para o resto da sua vida. A pessoa nasce, ela vive e ela morre condenada. Então é literalmente isso para poder resumir essa questão da reprovação aqui para vocês, tá? Mas vocês podem estar pesquisando sobre essa questão dessa reprovação vinda da predestinação, que é algo que se assume
quando a pessoa ela crê na predestinação. Eleição, adoção. A lei romana reconhecia dois tipos de adoção: a drogatio, em que o homem e todos sob sua autoridade eram adotados em outra família, e o outro tipo de adoção é o adoptio, em que uma pessoa era adotada numa família. No caso da drogatio, a família adotada deixaria de existir como entidade separada e se tornava parte da família de quem adotou. O jovem adotado não mais pertencia ao lar de seu pai e legalmente se tornava filho de quem adotou. O adotado no mundo romano levava o nome e a posição de quem o adotou e se tornava seu herdeiro legal. A adoção tinha que ser conduzida de acordo com alguns protocolos, ou seja, na presença do governador, e o testemunho era sempre preparado em combinação com o processo oficial. A associação dessas duas atividades revela a conexão entre o status legal e familiar do adotado e seus direitos de herança. Paulo utiliza a metáfora da adoção em Romanos 8, a fim de escrever a posição dos cristãos em relação a Deus. Deus, como pai de seus filhos adotados, tem plena autoridade sobre eles, por sua vez, assumiram a identidade dele. Paulo também escreve acerca da herança que pertence aos cristãos pelo fato de Deus o haverem adotado como filhos, Gálatas 4, 5 ao 7. A redenção do corpo é um aspecto da herança dos cristãos que Paulo destaca em Romanos capítulo 8, versículo 23. Então, o significado de Paulo falar da adoção é justamente nesse contexto aqui, para vocês entenderem um pouco o que significa essa questão da adoção, que nada tem a ver com predeterminismo, tá? A eleição nada mais é do que o entendimento que Deus é soberano, ele sabe o resultado final de todas as coisas, presciência, de modo que no dia final não vai sobrar ou faltar um eleito só, deixando claro que presciência não se trata de Deus prever que meus passos foram bons e por isso você é um eleito. Pelo contrário, não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie por elas. Efésios 2:8. Presciência se trata de Deus prever quem de fato o amaria de toda a sua força, mas ainda assim estava presa na condição do pecado que aprisiona, então Deus, através disso, começa a contribuir para a sua salvação. Romanos 8:28. Os homens podem efetivamente resistir à graça de Deus para não serem salvos, bem como também podem, em certa fase da vida, após resistir por muitos anos à salvação, acabar aceitando a salvação. Essa escolha do homem está condicionada ao tempo de vida para fazer sua escolha. O que vai definir sua escolha é o amor que o homem sente por Deus, pois suas escolhas serão apenas reflexos dos sentimentos que haverá de manifestar em plenitude do amor de Deus pelo homem. Ou seja, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, 9 e 10, 1 João 4, 19. Champlin menciona dentro da palavra propósito, que diz o seguinte: encontramos o problema teológico da eleição divina. Essa palavra subentende uma decisão inteligente, citado por Meyer. A respeito dessa questão, livre decreto formado por Deus na eternidade de que salvaria os crentes por intermédio de Cristo. Fica aqui subentendido. A eleição e a chamada são ideais correlativas inseparáveis, onde uma tem lugar e a outra também tem. Somente que a primeira, por ter ocorrido antes do começo do tempo, sendo um ato do fórum íntimo de Deus, não pode ser percebida, mas a última delas, por ser um fato histórico, se manifesta externamente. É suficiente dizermos que, por um lado, as Escrituras dão constante testemunho sobre o fato de que todos os crentes são escolhidos e chamados por Deus, envolvendo isso toda a sua vida espiritual, em sua origem, progresso e contemplação, como algo proveniente de Deus, enquanto que, por outro lado, seu testemunho não é menos preciso, que ele deseja que todos os homens sejam salvos, e que ninguém venha a perecer, exceto através da rejeição voluntária à verdade. Por conseguinte, por um lado, é declarado o senhorio de Deus, e por outro lado, nos é claramente ensinado o livre-arbítrio humano. Receber e crer, e então agir de conformidade com ambas essas atitudes, é o nosso dever e a demonstração de nossa sabedoria, pois elas pertencem não menos à religião revelada do que à religião natural. E todo aquele que acredita na existência de Deus precisa reconhecer a verdade. Porém, todas as tentativas por transpor o abismo existente entre essas duas verdades têm sido infrutíferas na presente e imperfeita condição do homem. Paulo aceita sem hesitação a plena livre agência do homem, mas por detrás de tudo e através de tudo faz transparecer o senhorio de Deus, como aqui olhando por seu prisma gracioso. Então, para Champlin, o homem ele tinha liberdade de tomar as suas decisões, mas ao mesmo tempo Deus estava ali por detrás, ali, observando ou fazendo com que tudo acontecesse conforme a sua vontade, não de uma forma predeterminista ou predestinada, mas
A pessoa ela tinha uma liberdade para agir e escolher. Presciência. A palavra presciência tem dois significados. É um termo usado na teologia para expressar a ideia da previsão de Deus, isto é, seu conhecimento do curso integral de acontecimentos que são futuros do ponto de vista humano. Ela também é usada com o sentido de pré-ordenação, no sentido de pré-conhecimento. Ela é um aspecto da onisciência divina, o saber de Deus de acordo com as Escrituras. Isso é perfeito, isso é, ele é onisciente. Embora a presciência de Deus no sentido de pré-conhecimento seja assegurada no Novo Testamento, este não é o mesmo significado quando usada para traduzir as palavras gregas prognosken e prognosis. Essas palavras, que às vezes são traduzidas como pré-ordenação, significam muito mais que a mera presciência ou previsão intelectual. Ambas as formas verbal e substantiva aproximam-se da ideia de pré-ordenação e são intimamente ligadas às passagens onde se encontram. Muito embora a palavra presciência ou previsão intelectual se aproximem da ideia de pré-ordenação, a mesma continua sendo insustentável, pois apenas se aproxima, então, ou seja, nem traz essa ideia de pré-ordenação. Então, ou seja, só é algo aproximado. Quando a presciência se aplica aos acontecimentos, inclusive à livre ação do homem, ela indica a previsão divina ou conhecimento de antemão. Quando referente às pessoas, ela tem sentido de favor, denotando não só uma mera ação da mente, mas uma afeição para com a pessoa em vista. A palavra presciência não se encontra no Velho Testamento, mas a palavra conhecer é encontrada muitas vezes e significa muitas vezes amar ou escolher. Antes que te formasse no ventre, te conheci, Jeremias 1,5. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido, Amós 3,2. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, Salmos 1,6. Nessas passagens não significa conhecimento, mas sim afeição ou escolha. E a palavra conhecer é também muitas vezes usada no Novo Testamento com o mesmo sentido. Aí nós temos aqui. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Mateus 7,23. Isso significa que ele não os conheceu para a salvação. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10,14. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. 1 Coríntios 8,3. E novamente, o Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19. Nesses versículos, o conhecimento de Cristo é limitado aos salvos e, portanto, não pode significar uma mera associação, mas uma afeição. Deus conhece a todos, mas nem todos têm a sua afeição. Então, ou seja, o significado dessa questão de presciência, como muitos alegam aí, que é um conhecimento prévio, e etc e tal, ou seja, tem mais um significado de afeição, ou seja, que Deus se afeiçoou a alguns, que ele tem o significado, já muda o significado de algo que Deus predeterminou para algo que Deus ele está enxergando uma pessoa. Como, por exemplo, você começa a conhecer alguém e ali você cria com aquela pessoa um relacionamento pelo comportamento, pelo modo que a pessoa lida com você, a maneira que aquela pessoa ela trata com você, você cria uma afeição para aquela pessoa. Então, o sentido é justamente esse, conforme esses estudiosos estão trazendo aqui. Nós temos aqui Kelly, ele observa. É importante notarmos que o apóstolo Paulo, ele não alude aqui a algum conhecimento anterior, passivo ou vazio, como se isso quisesse dizer que Deus meramente viu de antemão que alguns seriam isto ou aquilo, faria isto ou aquilo, ou creriam. O conhecimento prévio de Deus envolve pessoas e não a conduta das mesmas, não importa o que, e sim a quem ele conheceu de antemão. A ideia do conhecimento prévio não é usada aqui em nenhum dos dois sentidos abaixo. Não é simples previsão da fé que seria exercida por alguns, também não é o conhecimento de que certos indivíduos persistiriam nessa fé, os quais, por conseguinte, chegam à plena fruição de sua salvação. Pelo contrário, esta está mais em vista o conhecimento amoroso ou preocupação e familiaridade para com os entes amados, isto é, aqueles que seriam amados por Deus. Conhecer de antemão, portanto, pode referir-se ao propósito interno de Deus, que vem a ser externamente exercido em sua eleição e predestinação divinas. Aqueles de quem Deus tomou conhecimento. Então, ou seja, tem mais um significado de afeição do que propriamente que ele conheceu, como alguns alegam que ele conheceu ali e determinou para salvação, e outros conheceu ali e determinou para serem condenados. Conforme esses estudiosos aqui, o significado é de afeição, ou seja, construção de relacionamento para que a pessoa realmente seja tal. Ou seja, construção do relacionamento do ser humano
para com Deus. É provável que o conhecimento prévio que Deus tem de seu próprio povo indica a sua peculiar e graciosa complacência neles, ao passo que a sua predestinação ou pré-ordenação dos mesmos significa o seu propósito fixo que disso se deriva de salvá-los e chamá-los com santa vocação. Quem traz isso é Brown, tá? De acordo com a doutrina paulina, existe uma predestinação dos santos, no sentido apropriado das palavras, isto é, não o que Deus conhece de antemão o que eles haverão de ser santos por decisão própria, e sim que ele mesmo criou neles essa decisão. Ou seja, quem traz é o Schausen, outro estudioso também. Isso, a presciência diz respeito ao amor eterno de Deus em favor de seu próprio povo, o deleite que ele sente neles, a aprovação a eles. Nesse sentido, é que Deus os conheceu, tendo-os conhecido de antemão desde a eternidade, tendo-os amado afetuosamente, sentindo o infinito deleite e prazer neles. E esse é o alicerce da predestinação e eleição deles, de sua formação com Cristo, de sua chamada, justificação e glorificação. Quem traz é Gil John. Então, ou seja, tem todos esses autores aí que trazem essa questão desse vocábulo presciência, que é traduzido aí, que é prognóstico, não é prognosken, né? Ou prognosis, ele tem um significado mais de afeição do que propriamente um conhecimento prévio, tá? Predestinação. O vocábulo predestinação. Champlin diz: a predestinação se baseia no conhecimento anterior de Deus, no sentido que o seu amor eterno e preocupação e interesse pelos crentes é que está em foco. O que é a predestinação, conforme essa ideia é empregada aqui, não estando em foco a mera previsão. Aqueles sobre quem fixou seu coração de antemão, portanto, são aqueles que se tornaram os salvos de seu decreto determinador. Esse decreto determinador não é um mero pronunciamento judicial, mas é sem dúvida acompanhado por um poder orientador e criador, através do Espírito Santo, que garante o cumprimento do propósito pré-ordenador de Deus. O grande alvo da predestinação é a chamada dos crentes dentro do tempo. É o resultado de ambas as coisas e a transformação do crente segundo a imagem de Cristo, tanto moralmente, no que respeita à participação do crente na própria santidade de Deus, tal como Cristo dela participa, como metafisicamente, no que concerne à natureza essencial de Cristo. Não existe predestinação para reprovação, portanto. Em outras palavras, apesar de que Deus predestina para a vida, para a transformação segundo a imagem de Cristo e para a santidade, isso não quer dizer que, por outro lado, ele predestina alguns para a condenação, conforme alguns teólogos calvinistas mais radicais têm imaginado. Podemos notar que até mesmo no 9º capítulo da Epístola aos Romanos, o trecho bíblico mais forte sobre a predestinação, podemos ler no 15º versículo: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. O que mostra que a determinação divina sempre visa ao lado positivo, servindo como agente de misericórdia, ao invés de visar ao lado negativo, como agente de condenação e juízo. Assim, pois, o Senhor Deus tolerou os vasos de ira, mas preparou os vasos de misericórdia. Todas as referências bibliográficas estão aqui para os senhores e as senhoras pesquisarem, estarem aí tirando suas próprias conclusões. Então fica aí essa parte 2 desse vídeo da predestinação, para que fique esclarecido de uma vez por todas o que realmente esses textos significam, que não tem nada a ver com uma questão que é até uma doutrina que já é colocada, a doutrina da reprovação, que faz com que a pessoa ela já caia ali num determinismo negativo e faça com que a pessoa ela seja condenada pro resto da vida, e é algo que isso nós vemos que a Bíblia ela não ensina, tá? Então, agradeço a vocês por terem ficado aí até o final. Deixa aí nos comentários o que você está achando desses vídeos. Deixe o seu like no vídeo para que o YouTube ele venha fazer esse conteúdo aparecer para mais pessoas. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você conseguir. Se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro dos conteúdos. Agradeço a todos vocês, um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.